Sérgio, boa tarde. Começo por agradecer o convite da pessoa que esteve comigo já nos bancos acadêmicos e naquele momento demonstrava grande amor pela ciência que nos serve, grande interesse em evoluir, e não só por si, mas por toda a sua família. Então fica aqui o meu agradecimento ao convite da doutora Eva e dos seus familiares, que sempre dão o suporte necessário, e ao meu sentido louvor. Agradeço também a acolhida da CAAS, nessa Casa do Saber, pela primeira vez rompo esses portões, embora já seja advogado há algum tempo, e é sempre bom voltar a conversar isso com o professor Francisco, porque o advogado, antes de ser um profissional, ele tem um mundo de contribuir com a sua classe, e eu sinto falta disso. Eu não sinto falta porque eu estou em Portugal, não, eu sinto falta da própria militância aqui. Então, eu queria começar minha palestra por aí. A necessidade da classe se unir, não para lutar por lutar, mas por lutar por uma sociedade melhor, ou seja, que tem um objetivo isso. E me senti assim, então eu gostaria de começar com essas palavras, porque tem tudo a ver, não é? E mais uma vez quebramos o protocolo e quebramos a estrutura que tínhamos programado. E confesso aos senhores que eu preparei uma palestra para 40 minutos e vou tentar falar aqui, sei lá, em 15 minutos. Bom, de qualquer sorte, eu parto da questão que o professor Francisco colocou. O seu código é bom. Na verdade, eu acho que a questão não é essa, se o código é bom. Na verdade, é que nós temos um código, como era o de 73, como era o de 79, como era o regulamento 737, como era toda a legislação anterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que mudanças legislativas impõem mudanças de paradigmas. E mudanças de paradigmas agitam a sociedade. Esse é o fato. Não importa se é esse código. Calhou de ser esse código. Né? E eu começo daí, porque a história ela sempre foi muito forte nas minhas investigações. E o Brasil ele tem um histórico de rigor formal que pega o princípio da legalidade e alça um patamar. Tudo no Brasil é lei. E nós jogamos essa responsabilidade da má gestão ao princípio a uma teoria. Então fala assim, o positivismo jurídico é o problema da sociedade. E eu já destruo esse paradigma por aí. Porque na verdade a lei por si só, ela é uma ficção jurídica. A lei para produzir efeitos ela precisa de um intérprete. E esse intérprete é aquele que deve trazer a voz social. Como que essa lei vai ganhar repercussão na sociedade. E lá em 1824, quando veio a primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial Brasileira, veio um artigo totalmente absorvido numa dinâmica da tentativa de se criar direitos individuais constitutivos de garantias fundamentais. O fatídico artigo 179 da Constituição de 79, na Constituição de 1824, que no seu inciso 18 dizia que o Brasil tem um código. E pela primeira vez se diz que o Brasil entraria no movimento de codificação. Eu imagino que não foi um alvoroço naquela ocasião. Nós temos históricos de recompilação de decretos, atos régios, alvarás e de repente um código. E por que isso? Por causa do modelo francês, o modelo napoleônico, né? E não foi tão simples isso. Por quê? Porque era muito mais fácil pegar o livro 5 das ordenações filipinas, que eram vigentes à época, até por ato do imperador, de 1825, bom, reformando uma ordem de 1823, pegou o seu livro 5 das ordenações filipinas e se transpôs para o Código de Processo Criminal de Primeira Instância. E ele absorveu o processo civil. Não sei se os senhores tinham essa informação ou não, mas isso é fundamental para a identidade do modelo processual brasileiro. Por isso que nós temos subsidiariedade em todas as portas. Porque o processo civil brasileiro, ele nasce primeiro como uma consequência natural do Código de Processo Criminal de primeira instância, logo em seguida como uma consequência do título único do Código Comercial de 1850, depois uma perda de identidade da ordem dos juízos nos tribunais, ou seja, se aplicaria ou não o regulamento 737, que foi o primeiro diploma eminentemente processual de raiz, que pegava todas as instâncias, todas as entradas em que havia edificância. E aí, em 1890, vem uma realidade. Qual é a realidade? Já na época da República, o processo civil seria autônomo. Agora, autônomo para quê e como?
A mesma discussão que temos hoje, a autonomia do direito processual. E naquela ocasião entendia-se que a autonomia era dar o poder aos entes federados para criar os seus códigos. Código de São Paulo, Código da Bahia, os dois mais fortes que o Brasil teve, né? E ainda o Regulamento 737 para os estados que não tinham código. Mas logo em seguida veio também a Resolução 848, dizendo que o Congresso Nacional cuidaria da regulamentação do processo civil em nível nacional. Talvez essa tenha sido a informação bombástica. E a partir de então percebeu-se que essa distribuição administrativa seria um problema. E aonde foi sentido isso? No Código Civil de 1916. E por que eu digo isso? Porque o Código Civil ele cuida eminentemente do direito material. Nós aprendemos isso desde a lei de introdução à ciência do direito. Isso significa dizer que cuida das relações entre pessoas, não das relações judiciosas, das relações judiciais ou das funções jurisdicionais. Só que os artigos 75 e 76 trouxeram a teoria da ação enquanto direito concreto, a teoria mais angular alemã da época, para o sistema brasileiro. Então o Código Civil ele regulamenta a teoria da ação em dois dispositivos. Ou seja, a cada direito material há que se ter uma ação que o assegura. Todo mundo lembra disso lá do artigo 75 do Código Civil. Essa teoria alemã do direito de ação pelo viés concreto. Isso destruiu o CPC de 39. Quem lê rapidamente os dispositivos do CPC de 39 percebe que ele é todo acoimado na teoria da ação, porque o Código Civil induziu essa produção legislativa. Ora, o Código de 39, ele foi criado no Estado Novo, Getúlio Vargas, um estado de exceção. Então nós tivemos o primeiro Código de Processo Civil eminentemente de estrutura codificada, prejudicado pelo direito material, ou seja, querendo se criar uma dependência para o direito material, e por um outro lado também não veio pelas vias democráticas. E não veio por quê? Porque foi intuído por Fernando Campos, ministro da Justiça, e imposto, não posso nem falar sancionado, mas imposto por decreto-lei 1608, por Getúlio Vargas. E aí veio aquela balbúrdia social. Como fazer então? Ora, já se tinha um histórico do Regulamento 737, não foi tão difícil assim a leitura, mesmo porque o ambiente litigioso era totalmente diferente. O contencioso daquela época não é o contencioso de massa de hoje. Naquela época, a justiça, melhor, o judiciário era elitista, né? Os conflitos eram setorizados, até por força da restrição às ações. Mas, com a abertura de 1948, pelo menos, chamo aí a memória dos senhores, em 48 nós tivemos a criação das Nações Unidas. E não é bem as das Nações Unidas que vem o principal reflexo do que nos interessa agora, mas um movimento de humanização das relações. Então aquela ideia de supranacionalidade de normas, e mais do que isso, colocar o indivíduo no centro do debate. Ele era o titular de direitos e o Estado deveria preservar o indivíduo, não mais se autogerir, mas sim tutelar direitos individuais, digamos assim. Isso é fundamental, principalmente para a inversão da leitura constitucional. O direito constitucional ele passava a ter uma relação supranacional do Estado para a comunidade internacional, mas principalmente a necessidade de abrandar o rigor draconiano das normas formais para acolher direitos substanciais, são direitos individuais e coletivos, instituidores de garantias. E qual foi o reflexo disso no nosso modelo interno? Ora, a necessidade de reforma, porque nós tínhamos uma justiça elitista, pautada na teoria da ação, que foi mandada ser interpretada na leitura do direito material. Então nós não tínhamos ali uma autonomia. Muito bem. 1973 veio a Lei 5869 de 73, de novo no estado de exceção. Regime militar, de novo criado pelo ministro da Justiça, Alfredo Guizaint, que entregou o projeto pronto para aí sim, a sanção por ser lei, embora também tenha sido um ato arbitrário, do Emílio Garrastazu Médici. E aí veio o nosso Código de 73, um código que não mais se pautava na teoria da ação, mas se pautava na teoria do processo instruído pelo procedimento. Por isso o artigo 270 do CPC 73. Este código regula o processo de conhecimento, o processo de execução, o processo cautelar e os procedimentos especiais.
mudávamos, dávamos uma autonomia. Mas percebam, senhores, que o CPC de 73, ele ainda tinha um vício. Qual era o vício dele? Era justamente dar uma resposta à tutela de direitos individuais e coletivos, sem se saber bem a definição ainda da tutela de direitos coletivos no Brasil, que era um movimento que vinha amadurecendo na Europa, mas no Brasil nós estávamos meio afastados daquele burburinho do pós-guerras mundiais, sofremos poucas consequências diretas, sofremos as políticas, mas não de reconstrução social da Segunda Guerra Mundial. Então nós não entendíamos ainda a necessidade tutelar, essa humanização de direitos. Muito bem. O Brasil demorou um pouquinho a entrar nesse movimento de adequação processual à Constituição. E isso foi sentido aonde? Já ali na nossa abertura democrática. Até arrisco dizer aqui, a matéria é outra, mas constitucionalista de ética como eu sou também, nós estamos amadurecendo ainda com a democracia, né? Porque o nosso movimento democrático, na verdade, começa de 82 para cá, o movimento direto já para cá, tudo que foi antes, a gente estava brincando de fazer democracia, mas se aconteceu em alguns momentos, como 67, a 69, como 46, talvez, né? 37, talvez, não sei, 37 eu tenho restrições, mas 82, com a abertura e a necessidade de democratizar, veio um movimento para a criação da nossa Constituição de 88. Uma Constituição fantástica para regulamentar poderes executivo e legislativo, e totalmente omissa e inerte para o judiciário. Quem pega o texto originário da Constituição de 88 vê uma submissão. O artigo 2º, ele não produzia efeitos práticos. O que diz o artigo 2º da Constituição? Quem me ajuda aí? Que os poderes são independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Só que o judiciário ele ficou renegado. Ele era letra fria, letra morta. Não, frio no sentido de morto, não letra pura, mas no sentido de morto. Né? E aí o que acontece? Vem todo um movimento de reforma dessas disposições. O judiciário de 88 não é mais o judiciário de 2016. Não é uma novidade que eu estou falando. E isso começa em 92, senhores, antes da emenda de revisão, que vem em 93. E começa em 92 com a PEC 96, que ela sozinha gerou 2 emendas constitucionais de raiz, que preparou toda a mudança do novo CPC. A emenda constitucional número 3 de 93, que reformou todo o poder de agir dentro do critério concentrado do STF, então cuidou da reestruturação das ações de controle de constitucionalidade pelo critério concentrado, fez a releitura do artigo 102 da Constituição, e depois a emenda constitucional 45 de 2004, e essa então abriu, sobre a madeira, o poder, principalmente da Corte Suprema do país, Supremo Tribunal Federal. E ele dotou de 2 poderes. 2 poderes que servem de base para falarmos de constitucionalização do novo processo. Súmulas vinculantes e repercussão geral. Falamos de súmula vinculante como poder, e aí vem uma outra paixão minha, o sistema sumular brasileiro, mas como o poder de tornar as decisões equânimes por antever-se a melhor interpretação da lei dentro de um contexto histórico, sócio, jurídico, social. E a repercussão geral, para esvaziar, isso eu já não tenho tanta admiração, mas vejo como necessário, para esvaziar o desvio do acesso ao Supremo pela via do recurso extraordinário. Né? Então, na verdade, a emenda constitucional 45, a emenda constitucional número 3, número 3 de 93 e a 45 de 2004, ajudaram a dar o arcabouço e trouxeram para a sociedade o seguinte discurso: precisamos de um novo código. Não dá para retalhar, não dá para costurar mais o CPC de 73. Se é verdade ou não, foi esse o discurso político que o presidente do Senado, José Sarney, comprou em 2010 e nomeou a comissão de juristas pelo ato do Senado número 379, que é ali presidido pelo ministro Luiz Fux, à época ministro do STJ, não é? Ele foi assessorado por ilustres estudiosos do tema, o mais amplo e democrático possível, e chegaram a um projeto que era possível em 2010. Um projeto que foi muito emendado e muito revisto, né? Mas foi possível em 2010, entregue ao Senado. E esse projeto ele tramitou pela forma mais rápida que eu vi, pela profundidade que poderia ser dado, pelas vias usuais. Em outras palavras, senhores, nós tivemos a observância e competência privativa constitucional
Ou seja, na leitura da atual Constituição brasileira, somente o Congresso Nacional pode legislar sobre direito processual. É o artigo 22, inciso 1 da Constituição. Né? E a partir dali, o que acontece? Há uma casa iniciadora, que tem que ser o Senado. Foi dada essa leitura melhor, foi acolhido esse dispositivo. Passa-se a casa revisora, que formula e propõe as emendas que julgar necessário, as alterações que considerar mais adequadas, e volta à casa iniciadora para derrubar as reformas e se apor os vetos, a casa revisora, a Câmara dos Deputados. E aí vem o substitutivo ao projeto, que é apresentado à Presidência da República para a posição do veto ou para aprovação. No caso do projeto de lei que combinou com o CPC, veio a sanção com veto parcial do projeto 166/2010 do Senado, 8.046 da Câmara dos Deputados, que foi convertido em lei ordinária, a Lei 13.105 de 2015, que é a lei que nos ocupamos a partir de agora. E já abandonei de vez aqui o meu roteiro, meu abreviado, e aqui, não, mas aí a lei eu preciso, pelo menos o dispositivo eu preciso. E aí, nós começamos com o tema, já estourei meu tempo, mas não tem mais uns 10 minutinhos só, por favor. Começamos a discussão do nosso tema dentro desse caminho, como é que essa via histórica, como é que esses antecedentes, eles entraram no Código de Processo Civil de 2015. O artigo 1º ele diz assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Senhores, é o artigo mais importante do Código, e as pessoas passam. Cada palavra aqui tem um porquê, até os artigos. A primeira preocupação que eu tive foi fazer uma leitura da lei do CPC 39, do CPC de 73 e do CPC de 2015 por 3 parâmetros. O primeiro, quantas vezes era dita a expressão Constituição Federal? No CPC de 39, nenhuma vez. No CPC de 73, 4 vezes. No CPC de 2015, 11. Então a Constituição ela ganha uma leitura diferente no CPC de 2015 do que nas ordens anteriores. A palavra constitucional aparece no sentido de qualidade da Constituição nenhuma vez no CPC de 39, 2 vezes no CPC de 73 e 29 vezes no CPC de 2015. A palavra constitucionais como a qualidade plural de algo que vem da Constituição não aparece no CPC de 79, não aparece no CPC de 73, aparece uma vez quando se fala de recurso extraordinário no CPC de 2015. Qual a leitura que se tira daqui? A Constituição, ela assume o lugar que ela deve ter no sistema processual civil. E qual é o lugar dela? É o ápice no sistema interpretativo. Então, na verdade, o fenômeno que foi construído em 82 no sistema brasileiro, chamado de constitucionalização do direito, leia-se muito economicamente a definição que eu vou dizer para os senhores agora. O dever de interpretar as normas jurídicas à luz dos valores e princípios da Constituição Federal. Ganha força no CPC de 2015. O que isso quer dizer? Quer dizer que pela primeira vez o CPC é autônomo, não é pela sua briga se ele é substantivo ou adjetivo à luz do Código Civil, mas é porque ele é hierarquicamente subordinado pelas vias exegéticas à Constituição Federal. Então não se interpreta o Código à luz do Código de Processo Civil à luz do Código Civil. Interpreta-se o Código de Processo Civil à luz da Constituição Federal. Isso significa dizer que se processualizam todos os princípios constitucionais aplicáveis à seara processual civil. Acaba a discussão se o princípio do contraditório é ou não processual, o da ampla defesa, devido processo legal, princípios adjetos como da inocência presumida. Então, a partir de agora, o artigo 1º ele recepciona toda essa estrutura e permite também dizer que o Brasil ele tem uma leitura própria sobre o tal do positivismo jurídico que eu comecei no meu discurso de hoje. O positivismo jurídico brasileiro ele ganha uma importância numa releitura da teoria escalonada do Kelsen, que a gente conhece como a pirâmide de Kelsen, né? Então agora nós temos um CPC que fica no ápice da estrutura processual civil,
mas que busca sua interpretação final na Constituição, valendo então o princípio da interpretação conforme a Constituição como principal princípio hermenêutico para o novo CPC. Essa é uma ideia bem interessante. Não vou me aprofundar muito por que chegamos a isso, mas nós defendemos, até como um estudo preliminar na primeira obra que foi lançada em setembro do ano passado. Setembro do ano passado, nós falávamos sobre essa constitucionalização e nós chegamos a dois critérios: um critério anterior à elaboração da lei e um critério posterior. O critério anterior era justamente apegado à observância, ao princípio democrático que norteou o processo legislativo para a criação da lei, que eu já antecipei para os senhores, desde a composição da comissão até a sanção com veto parcial da presidente. Mas mais do que isso, tem uma qualidade nesse processo, que foi a oitiva da sociedade. Pela primeira vez, e aqui eu abro para um debate que não é uma afirmação muito científica, e também não é opinativa, ela é constatativa, foi aberta pela primeira vez à sociedade a possibilidade de contribuir com as discussões acerca da elaboração da lei. Se foi levada a cabo ou não é outra história, mas foi aberta à sociedade para se manifestar. Então essa é uma qualidade que tem que ser levada em consideração também. E a segunda é que pela primeira vez nós temos um Código de Processo Civil eminentemente democrático. E por quê? Porque não foi criado pelo ministro da Justiça e posto a sanção do presidente. Foi criado por uma comissão, passou pelo processo legislativo e chegou a essas linhas. Muito bem, esgoto aqui esse primeiro tema muito rapidamente para chegar ao segundo. Falei em princípios hermenêuticos, falei em princípio da interpretação conforme a Constituição, situei o novo positivismo jurídico na leitura que queiram dar, mas ainda continua vigente aí a teoria do Kelsen, uma leitura mais substancial, uma leitura mais próxima, lembrando que ele faleceu em 73, então é até deselegante ofender a memória de um habituado, né? Então, eu como fã dele, prefiro dizer o seguinte: não existe pós-positivismo, existe nem neopositivismo, existe uma adaptação às novas realidades que ele não pôde participar na adequação da teoria dele. Então, continuo achando que a teoria dele só que aplicada conforme a sociedade pede. E por que eu digo isso? Porque a razoável duração do processo nasce na década de 60 justamente como uma consequência dessa humanização das relações sociais. E nas releituras, principalmente no eixo franco-germânico italiano, de necessidade do judiciário criar mecanismos que saíssem do exercício da jurisdição tradicional. Tem obras emblemáticas de sustentação, Piero Paolo-Andrei, quando diz lá que há uma crise de desconfiança. Os advogados usam a arte da retórica transversa, ou seja, usam da palavra, do vernáculo, para enganar o juiz da sua verdade. Então é uma teoria interessantíssima do Piero Paolo-Andrei, que ele chama da teoria da desconfiança, ou a crise da desconfiança. O Georges Lepé, na França, que falava do processo científico, ele tem que contribuir para os avanços normativos e não destruí-los. Então ele dizia assim: as novas leis elas têm que acompanhar o que a ciência indica, mas não refutarmos como inverdades ou impropriedades as leis revogantes. Elas pertenceram à sua realidade, né? Elas serviram a algum fim, como as novas servirão a esses fins. E as ondas de justiça, essas chegaram muito próximo aqui ao Brasil, principalmente o Mauro Capelletti. O professor Luiz gosta muito da obra do Mauro Capelletti e Brian Darcy, que sejamos honestos, foi escrito a quatro mãos, o Projeto Florença, do Mauro Capelletti. E realmente, o Brasil ele demorou mais um pouquinho também para entender. Mas nós estamos num momento em que entender a razoável duração do processo é muito mais do que você ter uma sentença breve. Entender a razoável duração do processo significa dizer que você tem direito a uma prestação jurisdicional célere, mas a satisfação desse conteúdo condenatório. Aí a própria lei brasileira de vanguarda, eu gostei desse texto do artigo 4, ela diz assim: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então chegou até a fase executiva, né? Então não é simplesmente o que à primeira vista possa parecer. Proferir-se uma sentença de cunho condenatório, independente se é eminentemente condenatória ou não, mas o conteúdo condenatório da sentença, e mais do que satisfazê-lo em período breve. E muito bem. Para fechar aqui meu bate-papo e abrirmos para o
debate mais à frente. Essa razoável duração do processo só tem duas interpretações também. Uma que foi trazida subjetivamente pelo ministro Luiz Fux. Então ele diz assim: a todos no âmbito judicial, desculpa, esse aqui é o texto constitucional, em uma aferição do homem médio comum, para nós, razoável é que o processo na primeira instância, se ele for um processo de massa, que interessa a milhões de brasileiros, ele deva terminar em 1 ano. Se for um processo individual, com suas peculiaridades, em 2 anos. E o processo termine, com o último recurso, em 4 anos. Isso é o prazo razoável. Então percebam, senhores, nós trouxemos mais uma vez um princípio constitucional. O dispositivo ele está contido no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, também fruto da emenda constitucional 45 de 2004. Foi trazido para o ambiente do processo civil, foi dada uma normatização, mas o mais importante, ele foi alçado à condição de direito. Isso é o mais importante de tudo que eu falei aqui hoje. Vamos ler de novo o dispositivo, ele é muito simples. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Deixa de ser princípio e passa a ser direito. Agora, qual é o limite, ou melhor, eu não gosto mais da expressão natureza jurídica, a gente está superando isso, mas qual é a melhor leitura a fazermos sobre esse direito? Ou seja, que direito é esse? Ele é um direito constitucional, ele é um direito processual, ele é um direito substantivo, ele é um direito objetivo. Preferimos tratar aqui como um direito híbrido, que mescla uma natureza constitucional atuante dentro de uma seara processual que busca a garantia de direitos materiais. Então, a melhor definição para esse artigo 4º, ao nosso cientista, Chantal Tessançal publicamos, é que o direito processual, a parte tem o direito processual de, em prazo razoável, ter por satisfeito o direito material consagrado em título executivo, conforme determina a Constituição Federal. A melhor definição que nós chegamos para dentro dessas particularidades e das considerações sobre a razoável duração, deixar de ser um princípio constitucional e adentrar a seara do direito processual. Teria muito mais o que falar, acho que ainda vou poder perturbar a mesa um pouco mais, mas deixo-vos com uma questão como dever de casa, como diríamos nos bancos acadêmicos. Melhor do que perguntar se o código é bom, é agirmos no sentido de somar esforços para o fortalecimento das instituições jurídico-políticas, refugando a máxima de procura de brechas ou imprecisões normativas para defendermos a prática da busca da justiça célere, equânime e impessoal. Em outras palavras, se o código é bom ou não, nós é que vamos dizer que nós somos operadores de lei. Como nós construímos boas bases para ele, o destruímos, como qualquer lei. Porque o código é uma letra morta ou ficção jurídica, como eu comecei falando, se nós não aplicarmos. E aí depende de como é que vamos aplicar, por dentro ou não. Continuo achando que o Brasil ele tem o melhor código de processo civil que poderia ter nesse momento. Concordo com o professor Francisco, quando a gente tem a melhor técnica legislativa, trouxe isso que era de melhor para a nossa realidade. Paramos de sobrepor institutos de direito comparado. Começamos a nacionalizar a tutela provisória, então o professor Francisco vai colocar algo do outro mundo, a evolução do caso antecipado, né? Mas assim, dando uma nova leitura no poder geral de cautela e também uma releitura da liberdade de julgar, não é tudo ali conglomerado e para chegar a uma realidade brasileira. Gosto muito também da forma com que acolhemos a forma de os métodos de formação de consenso, que antigamente dizíamos, né? Os métodos alternativos de autocomposição de controvérsia. Agora não, a gente abandona a essência belicista, contenciosa, para pegarmos ali a realidade da busca do consenso, sem vitoriosos e vencidos, mas a solução da contenda, o tratamento que se deu à mediação e à conciliação, não é? E então deixo aqui, senhores, a pequena contribuição, espero ter contribuído para a racionalização, estou à disposição, se for necessário, para o nosso debate, e agradeço pela paciência de vocês terem ouvido.
Muito obrigado.